Olá, sejam muito bem-vindos! Olá, meu nome é Cleiton. Meu nome é Pedro. Meu nome é Lucas. E nós somos o podcast Bem Viados. E pra quem chegou aqui agora, somos 3 viados que falamos de temas variados, do mundo LGBT, falamos de maconha, falamos de Beyoncé, falamos de bruxaria. A gente fala cinema. De cinema. Temos episódios específicos falando de série. De vegetariano. De vegetariano e tal. Pra quem chegou aqui agora, é só arrastar aí pro lado que tem um monte de episódio. E hoje a gente trouxe uma queridona, uma convidada pra gente falar. Porque assim, o mês de novembro. Contextualiza a galera. Vamos lá. Mês de novembro, tem o dia 20, que é da Consciência Negra. E aí, os 2 episódios que a gente vai lançar no mês de novembro vai ser sobre negros e negritude, enfim. E aí, a gente quer começar essa série de dois episódios com a Paloma. Oi, gente, eu sou a Paloma, tenho 25 anos. Signo. Não, sou libriana, acidente em Capricórnio, lua em Virgem. Tenho uma iniciação científica publicada que fala sobre as posições de ocupações das mulheres negras no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Tem um texto publicado no livro do Bloco e Loba de Mim, que se chama Nossa Afeto é Potência, que a gente também vai comentar um pouquinho, né? Sobre isso hoje também. E a sua viagem pra África, que a gente também quer saber. É verdade. Eu voltei recentemente, fui em agosto pra África fazer intercâmbio e turistar. E a gente vai falar sobre isso, né? Sim. E o tema principal do episódio é mulher negra no mercado de trabalho, né? E aí eu tenho essa amiguíssima Paloma, que tem essa iniciação científica que ela publicou e a gente vai deixar o download aí embaixo. Todos os links. Pra vocês lerem, se vocês quiserem. Pode deixar, né? E pode começar a falar. Fala um pouquinho como que você teve essa ideia, como que começou. Quais foram as fontes se você teve dificuldade de achar informação, como que foi esse processo de... Certo. A ideia, eu fiz geografia, né? Eu tava no último semestre. E aí a ideia, quando o meu professor me apresentou, falou que ia abrir algumas vagas para poder fazer a iniciação. Aí eu falei, beleza, quero falar sobre mulher negra, mas eu não sabia exatamente o quê. E aí uma das coisas que eu senti muita falta quando eu entrei no mercado de trabalho era mulheres negras em liderança. Então a ideia inicial era falar sobre mulheres negras em liderança. E aí no decorrer das pesquisas que eu comecei, porque primeiro você vai fazer a iniciação, você pensa no tema e vai ver se tem fonte, se tem alguma coisa pra você se basear, dados, né? Eu percebi que não tinham muitos dados de mulheres negras em cargos de liderança, então eu não tinha muito o que falar sobre, sabe? Não tinha documento sobre isso. E aí, no decorrer de tudo, eu fui entender como que era o mercado de trabalho para as mulheres no Brasil, a fundo, assim. Mas foi uma pesquisa que eu queria falar sobre liderança, mas eu precisava falar do que vem antes, sabe? Sim. E aí foi quando começou todo esse dossiê, assim, para entender onde estão as mulheres negras em cargos de liderança, sabe? E aí as fontes que eu usei, tem um estudo que é do Instituto Ethos, que aí ele vai falar sobre as 500 maiores empresas do Brasil. E tem um censo dessas empresas. E aí, as mulheres negras em cargos de liderança vai ser 0,4, sabe? E é muito pouco. É muito pouco mesmo. Talvez isso tenha aumentado, porque eu acho que essa pesquisa é de 2017, se eu não me engano. Não lembro o ano agora, ou 16. Mas é um pouquinho até recente, né? Recente. É bem recente. Sim. E acaba refletindo, assim. E... quando eu comecei, assim, foi até um processo meio angustiante, porque quando você tá falando sobre mulher negra, na verdade eu tava falando sobre mim, tava falando sobre a minha avó, tava falando sobre as minhas tias. Então você tá contando. Gente, você documentar em números a sua história, sabe? E de várias outras mulheres negras. Você tá vivendo aquilo ainda. E aí foi quando eu comecei a busca por dados, aí entrava no IBGE, no IPEA, que é do IBGE também. Vários dados, fui trabalhando em cima deles e daí o meu professor falou, olha, vamos falar sobre fazer uma reflexão da mulher negra no mercado de trabalho, porque a liderança a gente não vai ter tanto dado pra isso. E aí foi quando começou, aí
Acho O que já é triste, né? É. Por não ter essa... O que foram, acho que eu fiquei quase um ano, tipo, trabalhando nessa pesquisa. E das conclusões que eu tive, assim, é que em muitos espaços a gente é o 0,4. Quando a gente tem o mínimo de privilégio. Você pode ser o 0,4 trabalhando em trabalhos operacionais, porque você está limpando para pessoas brancas. Pode ser o 0,4 estudando numa escola que não é na periferia, que nem eu, que eu comecei a estudar muito cedo longe de casa. Lá, com 12 anos, eu estudava 1 hora da minha casa. Nossa. E já é um privilégio, porque eu tinha dinheiro da condição. Sabe? Umas coisas assim, muito... O mínimo pra gente já é muito. E já faz uma puta diferença na nossa vida. Você teve, como mulher negra, você percebeu isso na pele? A dificuldade no mercado de trabalho? Muito, assim. Eu tenho 2 faculdades. E eu precisei de 2 faculdades pra chegar na posição que eu tô hoje. E que não é de liderança. Entendeu? E eu precisei de 2 faculdades pra entrar como estágio numa empresa, sabe? Sendo que a gente sabe que tem pessoas brancos que não tem faculdade, que não tem né? qualificação, não tem às vezes nem experiência e tá lá porque alguém indicou, conhece alguém, né? Tem muito disso, na Tem verdade. muito. E quando a gente lê, assim, os dados, que foi um impacto pra mim, quando eu percebi que, assim, que as mulheres negras começam a trabalhar muito antes, sabe? Em relação ao trabalho infantil, elas entram primeiro no mercado de trabalho. Mas por quê? E não é assim, eu vou entrar no mercado de trabalho porque eu quero ser menor aprendiz. É entrar no mercado de trabalho pra sustentar a família, sabe? É uma realidade completamente diferente. E nisso elas deixam o estudo de lado Pra pra poder ajudar a família, né? É, porque ela vai estar em subemprego, vai trabalhar de doméstica, vai sofrer abuso, vai trabalhar longe de casa. A minha mãe, eu tenho uma experiência, né, assim, pra contar que a minha mãe, ela começou a trabalhar acho que com 11 anos, 12. Minha mãe hoje ela tem 63 anos. Ela começou a trabalhar com 11, 12 anos em casa de família. E isso, assim, pra geração da minha mãe, infelizmente, era uma coisa normal. Era uma realidade. Era uma né? realidade. Várias meninas trabalhavam pra mulheres brancas, assim, tipo, 10, 11 anos de idade. Então, a sua mãe é de São Paulo? É de São Paulo. E é uma realidade assim, que nem minha mãe, ela é nordestina. Ela veio pra cá, mas como a minha avó batia nela pra ela estudar, ela veio pra cá com um pouco mais de informação, sabe? Então ela tinha meio que já uma profissão que ela tinha começado lá em Maceió, mas assim, minha avó era doméstica. E talvez, hoje assim, coincidência ou não, a maioria dos meus primos de parte de mãe tem 2 faculdades. Tipo, uma coisa que a minha avó legal. começou lá atrás, sabe? Acho que legal. ela nem imaginava isso, sabe? É bem, bem foda, assim. Mas... E aí você perceber, assim, o quanto... Mas eu tenho tia que foi doméstica também. Minha mãe, tipo, se formou com 60 anos na faculdade. Mas... Nossa, que legal! E foi uma coisa, assim... Gente, eu não entendia o valor que tinha uma faculdade até eu ver minha mãe se formar, sabe? Eu entendia que... Ela se formou primeiro que você? Não, eu me formei primeiro. E aí, nesse processo, a gente insistiu pra ela entrar na Que faculdade. legal. Que era um sonho dela, sabe? Ela se formou em quê? Pedagogia. Que legal. Que legal. Foi bem bonito, assim. E aí, uma das coisas, assim, a gente que seja trabalhar e estudar, eu imagino, né? É muito cansativo e quando você tá em um subemprego, que você tem que limpar, passar, que existe muito esforço, você não tem ânimo pra enfrentar uma sala de aula à noite. Sabe? E aí você vai chegar em casa, você tem que pegar ônibus, provavelmente, dependendo das condições que você vive, você tem que se proteger dos assédios, se proteger dos tráficos da vida e ter que lidar com tudo isso, sabe? Não tem condições Então mentais. aí nisso daí a gente já quebra aquilo que as pessoas falam que todo mundo que se esforça chega lá, de um né? certo ponto. Porque assim, tem gente que tem condições bem mais favoráveis pra isso, né? Não precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E, sei lá, o cursinho é perto, ou não sei o que, é tudo perto. Ganha um carro quando entra na faculdade. Nossa. Então aí, pô, falar, não é só questão de, gente, você se esforça, você consegue, né? A gente tem que pensar por todos esses lados aí. Cada realidade é uma realidade. E, infelizmente, a nossa realidade é dura, né? Foda. Que no Brasil 54% da população é negra. É então, negra. pra 0,4% ter liderança, o que tá acontecendo de errado?
Mas eu acho que é muito da carga histórica que a gente ainda traz, né? Que a gente ainda enfrenta, na verdade. Porque, querendo ou não, 0,4 é a que está servindo os outros %, né? A gente ainda está nessa condição de a gente tem que trabalhar para alguém, para uma empresa onde o chefe é branco, para uma patroa que ela é branca, que ela tem o poder aquisitivo, né? Você não vê, tipo, novela onde por exemplo, né, retratando a vida, onde os patrões são negros e a empregada é branca. Você não vê, você nem vê, na verdade, família negra rica em novela, né? Você sempre vê gente rica na novela negra pontuais, né? Que, tipo, é a vilã, é alguma coisa assim. Agora, nunca vê, tipo, uma família estruturada. A gente nunca tem essa questão de ver uma estrutura, né? Isso seria o racismo estrutural? Porque, assim, a gente tem essa visão de que negro tem determinado tipo de função na nossa sociedade. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, estranha. E não deveria estranhar, no caso, porque não é motivo de estranhamento nenhum. Esse estranhamento é o racismo estrutural? É uma forma de reforçar a estrutura que a gente foi criado, né? Que se iniciou no Brasil, que é a escravidão. É reforçar esse viés. Quando a gente olha para o mercado de trabalho e vê que a maioria das pessoas negras estão em trabalhos manuais, operacionais, servindo, é uma reprodução do sistema escravocrata. E, porque assim, teve a abolição da escravidão, que foi uma mentira, porque as pessoas negras foram julgadas na rua. E aí, em contrapartida, foi uma pressão internacional, então o Brasil não fez isso porque queria, sabe? Já começa por aí. Existe uma política inteira, assim, até hoje, para reforçar o sistema escravocrata, só que de forma velada. E aí começa a demonizar tudo que é da cultura afro, a deixar determinados espaços para esse tipo de pessoa. Então vai ser, sei lá, o encarceramento, vai ser o subemprego, vai ser a não educação, porque a escola é um lugar, foi por um tempo também um lugar proibido para pessoas negras. E a educação que hoje é oferecida para a maioria das pessoas pobres, que em geral são negras, é uma educação precária. Então existe todo um reforço que, se a gente for parar para analisar e comparar, é do sistema escravocrata ainda. Só que é um sistema escravocrata que a gente tá livre, mas não tá, porque a liberdade é uma mentira. E aí, sei lá, as pessoas negras foram jogadas na rua e, ao mesmo tempo, pegaram um monte de imigrantes brancos que já tinham lugares, endereço pra ir, sabe? Mas com a intenção de higienizar mesmo, de embranquecer a população. Que é o que aconteceu com o Sul. Com um monte de eugenismo, né? Isso. Se não me engano. Isso, e aí o que acontece? Essas pessoas brancas, elas vieram também, de certa forma foram, se submeteram a subempregos, mas não houve a mesma condição de não humana, sabe? Que teve para as pessoas negras, sabe? Foi um projeto que se perpetuou com o sentido de higienizar mesmo e de uma forma velada, que é o que acontece até hoje, só uma reprodução. Hoje, o que a gente vê no mercado de trabalho... É a consequência de tudo isso, né? Exato. É a consequência. O 0,4 é só a consequência do que começou lá atrás. De que aconteceu lá atrás, nossa. É o que falam de reparação histórica, né? Sim. Porque às vezes as pessoas não entendem que existe toda essa história por trás. Quando fala de cotas e... Porque vem aquele discurso de... Ai, não fui eu que fiz, não fui eu. Eu não vivi naquela época. Então, dane-se, né? Tipo, a gente não tem que pagar por um erro do passado. Não, tem até, acho que um pouco até a ver com questão de... Vamos colocar assim, de estética, por exemplo. Que a pessoa fala assim, esse é o meu gosto, né? É o meu gosto. Não, né? É uma coisa que foi construída, né? Lá atrás. Então, se a gente tem esse pensamento hoje, não é isso que você falou de liberdade. Eu e o Cleiton, a gente já teve um papo assim. Será que somos livres? Porque eu assisti uma série. Menina, a gente vai falando bastante. Eu acho uma série que chama Westworld. E aí tem umas questões assim que fala sobre liberdade, não sobre negritude, mas sobre liberdade, sobre as nossas liberdade escolhas. Da mente, né? Liberdade da mente, de escolhas. E aí eu fiquei, cara, será que nós realmente somos livres? Ou se tudo que a gente reproduz hoje em dia é uma coisa, sabe, que foi botada na nossa cabeça desde lá de trás.
Então, eu ainda não sei muito sobre isso. É uma ideia que eu tô vendo agora. Assim. Pode devagar, o que mais a gente Uhum. faz aqui, né? Que é tipo se descolonizar. E aí, quando você se descoloniza, você tira esse viés eurocêntrico que a gente tem. Porque tudo que a gente vai olhar que é belo é eurocêntrico. Sim. Assim, tudo que a sociedade. Uhum. E quando você para pra ter outras Outras visões visões, de estética, de gosto, de roupa, e você se afasta dessa cultura eurocêntrica, americanizada e dólar, euro, sabe? Que, sei lá, Disney, essas coisas assim, que não são nossas de fato. Tipo, a gente não sei. Esse desejo, será que foi uma coisa que a gente realmente quer, né? Ou se é uma coisa que é consequência de um sonho branco, né? Eu vi um vídeo da Rita, mais uma vez citando a Rita, que é uma drag, que ela fala muito sobre isso, que a nossa visão, tanto cultural como de linguagem, como tudo, não deveria ser baseada em coisas da Europa ou dos Estados Unidos, porque basicamente o Brasil é a África, né? É a África. E cadê a gente falando sobre, sei lá, mitologia da África? Eu falo, eu gosto de mitologia, mas a mitologia que eu falo que eu gosto é o quê? Branca. É branca, da Grécia. Sim, e a total. mitologia dos negros, e sabe, que deve ter coisas interessantíssimas, só que aquilo que você disse, tudo que vem do negro é criminalizado, vamos dizer assim, né? Demonizado. Tanto a cultura, a religião, tudo. Tudo. A nossa educação é eurocêntrica. Na escola a gente não aprende sobre o negro, a gente aprende sobre a escravidão. E as pessoas negras... Da visão de um branco, né? Sempre, né? Exato. Porque a gente via, tipo, o José, não ia falar. Judeu? Não, Pedro Álvares Cabral. José! Um beijo, José! José Cabral, é José. Um beijo, José! Eu chamo ele de José, gente. É um apelido carinhoso. É o Zé, meu amigo. É o Zé! O Zé Cabral. Não, é lido sempre como herói, como, ai, nossa, ele descobriu, não sei o quê. A gente sempre teve essa visão de que o europeu veio salvar porque descobriu o Brasil. A gente nunca viu o que é por trás. Eu fui descobrir que, tipo, teve um extermínio de índio e negro quando, nessa descoberta do Brasil, recentemente, esse ano passado. Então, assim, gente, a culpa é minha porque eu não fui atrás da coisa? Não, isso devia ter sido falado na escola. E é falado na escola assim, não sei quantos anos atrás, teve escravidão, ponto. Nunca foi atrás, a gente não teve referências, a gente não tem referência bibliográfica negra, a gente não tem nada disso, porque a escola, a estrutura de ensino tá cagando pra referência negra, né? Eu fui entender sobre pessoas negras diante da escravidão na faculdade. E sobre racismo também, mas foi uma dúvida que, eu lembro como ontem, assim, eu tinha acabado de começar a frequentar Umbanda. E aí me veio, assim, uma pergunta, assim, na cabeça. Será que, tipo... E era uma aula sobre feminismo negro que o professor tava dando, mas era uma passada, sabe? Uma pincelada, assim. E aí meu professor... me veio assim, será que o racismo tem a ver com preconceito religioso, sabe? E aí eu fui, no final da aula, falar com o meu professor. Meu professor falou assim, esse aqui meu orientador, inclusive. Ele falou assim, eu vou te mandar alguns artigos. Ele me mandou uns 3 artigos, assim, sobre racismo, intolerância religiosa. Aí sim... Te despertou. Eu fui... Nossa, foi, assim... muito pontual. Um ponto, assim, inicial pra eu começar a devorar essas coisas. Eu lembro, nossa, eu entrava mais... Eu saía cedo da faculdade, eu ficava lendo esses artigos, assim... E começou, sabe? Aí eu fui entender, porque eu fui entender que o racismo religioso tinha a ver, o preconceito religioso tinha a ver com racismo. Aí eu fui entender o que era o racismo, o que era essa estrutura toda, mas eu estava lendo artigo. Quando, assim, que uma pessoa do ensino médio que não tem a menor... Isso foi no ensino médio? Não, assim, eu tô... tá vindo do ensino médio sem... Porque eu tive acesso a isso num artigo. A gente não lê artigo no ensino médio. Sim. É super técnico, é acadêmico, sabe? Como, sabe, não tem... Não, e esse negócio que você falou de ir atrás, eu sempre fiquei pensando, quantos autores negros eu li? Porque eu leio bastante. E aí ontem, por coincidência, eu fiz, que tem aquela rede social Scoob, não sei se vocês conhecem. Sim, dos livros. Aí eu fui ver todos os livros que eu tinha lido e eu li um livro escrito por negro, que é o Dom Casmurro. Se vocês não sabem, o Machado de Assis é negro, tá bom?
E aí, se você não vai atrás, se você não tem esse clique de eu tô lendo só um tipo de autor, só uma cor de autor, ninguém vai te incentivar a ler aí atrás disso. Sim, tem até um post que eu vi no Instagram esses dias que pessoas brancas, sejam sinceras. Você acha que é normal você, em todos os ambientes que você frequentar, e o Brasil sendo 54% negro, você não vê nenhum negro no ambiente que você frequenta? E é muito isso, né? Tipo, a gente não tá acostumado a colocar... E aí, quando a gente tenta colocar negros em tudo, né? Em tudo não, né? Em algumas coisas, equilibrar, as pessoas acham que é demais. Que é o que a gente falou no caso da Pequena Sereia lá, que vai ser a negra, né? E aí virou todo um alarde, porque... Ai, tá tirando a minha infância, que não sei o quê, papapá. Então, assim, quando a gente tenta trazer esse lado de... exaltar o negro, o povo acha que é demais. Assim como as pessoas não entendem que o feminismo, a gente dá vozes para as mulheres, que a gente tá favorecendo as mulheres e diminuindo os homens, né? Tipo, as pessoas não entendem que pra gente igualar, a gente tem que subir um dos lados, né? Porque um lado tá lá em cima, o outro tá lá embaixo. Que momento que a gente vai igualar? Como que a gente vai fazer isso? Qual que é a sugestão desse povo? Não tem, né? Mas essa questão que você falou, eu acho que tem total a ver a gente até comentou um pouquinho no episódio da Beyoncé, da visibilidade, né, da representatividade, que é importante, porque, gente, autoestima, a gente vê muito povo falando disso daí de autoestima, né? Você tem que ter autoestima e não sei o quê. Imagina pra uma mina negra que ela não se vê em nada. Ela não se vê em nada. Eu fui ver, as minhas sobrinhas, igual, mais uma vez falando, né, no episódio da Beyoncé eu comentei, elas são negras, uma tem 9 e outra tem 11. E aí elas odiavam o cabelo delas. Odiavam. Quando eu comecei a mostrar a Beyoncé pra elas, a filhinha da Beyoncé pra elas, ela vendo que eu amo a Beyoncé e tal, e todo mundo aplaudindo aquela mulher e a Beyoncé com aquele cabelo, elas começaram a gostar, né? Falar, acho que meu cabelo é bonito. Então, mano, olha que puta, tipo, importância tem isso na vida de uma criança, né? Que desde sempre, desde criancinha, é ensinada a se odiar pelo que ela é, né? E aí ela vê uma pessoa de tanta importância assim se aceitando, sabe? O cabelo. Então é muito importante quando as pessoas falam que não tem que ter sim, gente. Tem que ter negro em todos os ambientes. Porque o país é maioria negra e a gente só vê gente branca. Como assim? Sim. E só... Você vai falar alguma coisa? Eu ia falar essa questão do cabelo, assim. Agora que a gente vê pessoas negras na televisão, nas ruas com cabelo crespo. Eu alisava o meu cabelo a vida inteira, assim, desde muito nova. E aí a primeira entrevista que eu fiz com o meu cabelo crespo, quando eu tava em transição, uns 3 anos atrás, a primeira coisa que eu perguntei pra minha mãe foi: mãe, será que vão me aceitar? Foi a minha primeira entrevista, que é a empresa que eu trabalho até hoje, com cabelo natural. Com seu cabelo. Olha que pesado isso. Isso uma menina branca de cabelo normal, ela não vai se perguntar isso. Tipo, será que vão me aceitar pelo meu cabelo? Nem vai se preocupar. Não vai nem ter essa questão. E sem contar que tem aquela questão assim, se você já tá com o seu cabelo natural, você vai se preocupar muito mais com a roupa que você tá vestindo. Sabe? Você tem que equiparar de alguma forma. Impecável, assim. Sim. E a gente, porque assim, eu conheci a Paloma através do IPP, que é um curso de aprendiz de 500 anos atrás, do Arco da Véia. E esse curso profissionalizante fala, tipo, como que você tem que agir nas entrevistas, fala como que você tem que ir vestido, o que você tem que falar, eles, tipo, você vira um robozinho pra você passar nas entrevistas. E eu lembro que pras meninas a professora sempre falava isso, que, tipo, tinha que prender o cabelo, tinha que fazer não sei o quê, que não pode ir com o cabelo muito, muito solto, muito não sei o quê, não pode ir muito maquiado, não pode não sei o quê. Então, assim, pra uma negra que tem um cabelo afro, vai falar pra ela... Como que prende? Né? Eu fiz, antes de eu entrar no IPP, eu fiz curso na Fundação Julita, e aí a Fundação Julita tinha um convênio com um lugar que se chamava, acho que era Nurap. E aí teve um curso assim, antes de uma entrevista, que foi em grupo. A mulher falou assim, olha, meninas, na hora de passar batom, meninas que são brancas, tudo bem, mas as pessoas, ela não falou assim brancas, mas... Eu lembro que ela desenhou na lousa, ela falou assim, olha, meninas que são negras, que têm lábios grossos, não passa brilho labial. Lembra aquele brilho da avó? Ela falou assim, porque fica parecendo uma linguiça banhada no óleo. Professora falando isso?
Era instrutora. Orientadora, né? Instrutora pra entrevista. Gente. Gente, eu era a única menina negra na sala. Ai, Imagina gente. como eu me senti. Eu tinha 15 anos. Nossa. Que horrível. Horrível. Gente. Imagina, você tem 15 anos, você escuta isso e você passou uma vida inteira pautada nos brilhos de 5 reais da avó. Você falou, meu Deus, eu tava com... Ai, que horrível. Não, e você vê que te marcou tanto que 10 anos depois você ainda Você lembra lembra. dessa situação, né? E ainda mais que assim, eu não tenho a pele tão retinta, meus traços não são tão... Negroides. Negroides, é. E aí, tipo, isso me afetou assim de uma forma. Porque, tipo, a mulher olhou, praticamente foi pra mim aquilo. Eu era a única pessoa negra naquele lugar. É que horrível, eu não sei nem o que te falar depois disso, sério, porque eu tô impactado. Que horrível. O que você tem que falar pra ela é: passa brilho sim. Passa brilho Fica sim. lindo, não fica parecendo Ai, que linguiça. ridícula, gente. Meu Deus. É ridículo. E voltando agora falando de mercado. Mas, mano, olha só. Isso foi num curso profissionalizante antes de eu sair pro mercado de trabalho. Eu tinha 15 anos. Já tava te podando Nossa, antes de que você. gás, né? Que a pessoa sai de um curso assim. Nossa. Então, é isso que eu queria trazer. Até pelo lance de autoestima e atingir cargos altos. Como que o negro, depois de todas essas cacetadas que ele toma, Ao essa decorrer, questão de né? auto... Porque assim, pra você ter uma posição boa numa empresa, você tem que ser uma pessoa muito articulada. Você tem que ter uma visão muito lá pra frente. Como que é muita cobrança que coloca, porque você já tem uma autoestima toda cagada por conta da Vários sociedade. fatores. Você ainda é todo podado, porque você não pode se vestir de certa maneira, você não pode exercer a sua negritude, no caso, no ambiente de trabalho. Como que você vai desenvolver esse lado de liderança que você tem que ter para você crescer? Você tem que ter uma coisa de liderança, né? Na empresa, cargos altos, infelizmente. Então, tipo, é muita responsabilidade que coloca pro negro, porque ele tem o branco não. Ele só tem que fazer os cursinhos que ele tem que fazer lá de Excel, e ele já consegue uma oportunidade boa pra crescer. Talvez é aquilo que a gente tava comentando em off também, da síndrome do impostor, né? Porque aí a pessoa já passou por tudo isso, e aí quando ela tem um protagonismo, né? Ela fica tipo, Ela se será que eu auto-sabota, mereço isso? ela se auto-sabota, Será que eu porque ela não se mereço sente isso? merecedora. Ela não tem autoestima pra correr atrás daquilo. Porque, mano, pensa, todo momento que você tenta fazer alguma coisa, a pessoa fala, você é negro, não sei Ai, o tô que. chocado com essa história, tá agora. Não, e é uma coisa assim, você faz muito bem e você ainda acha que tá ruim. Alguém vem e faz metade. Uhum. Só que essa pessoa tem autoestima e sabe se vender muito bem. Exatamente. E tem todos os vieses e todo um sistema que vai fortalecer isso mesmo de fato. Porque assim, pessoas negras nunca podem errar, sabe? A gente não pensa isso de... Porque eu sou perfeccionista. Não. Porque de fato a gente não pode errar. Se a gente erra, tipo, eu não tenho chance de... Tipo, eu não posso, sei lá, falhar no meu trabalho, porque, mano, o meu trabalho não é só um trabalho que eu sei que amanhã eu vou sair pro mercado de trabalho e eu vou encontrar. Você sabe que você é uma exceção, né? Tipo. Tipo, você é exceção em todos os lugares. Tipo, tudo que você alcança, se você acorda um dia e falha, você não tem tempo pra se recuperar. Gente, não existe tente outra vez. Pra gente. Sabe? Sei lá, você pode sair na rua e não saber se você vai voltar vivo. Não, total. Você só tem hoje, sabe? Você não pode falhar mesmo, de fato. Sim. Eu tô trabalhando pra entender que eu posso sim. Mas não é como a sociedade se... Você já não vê com isso enraizado, né? Da sua infância. Eu percebi muito isso porque o meu irmão é branco. E ele tá entrando no mercado de trabalho agora. Então, não só nessa questão de mercado de trabalho, mas na questão de autoestima dele. Eu percebo... Porque a gente teve a mesma criação, entre aspas, né? E minha mãe branca, então ele já teve uma identificação com a família desde cedo, né? Uma coisa que eu não Ficou tive. se sentindo perdido. Não senti a ovelha negra, literalmente, da família, igual eu me senti. Porque, só pra você saber, minha família inteira é branca, da parte da minha mãe, porque eu fui criado pela família da minha mãe. E a parte do meu pai negra, tive um contato menor. E aí, eu nunca me vi na família. Tanto que tem um episódio que minha mãe conta que, quando eu era pequeno, eu passei hipoglose no meu corpo inteiro porque eu queria ficar branco igual o resto da família. Você não se via como negro. Porque eu não me identificava. Tanto que pra me identificar negro mesmo, porque eu sofria racismo. Porque até então eu sofria gordofobia, porque eu era mais gordinho. Eu sofria por ser gay, mas não por ser negra. Porque, tipo, eu não sei como as pessoas me enxergavam. Porque eu tenho o cabelo, né? Não tenho o cabelo tão crespo. Eu não tenho tantos traços assim. Porque da minha família... Tipo, se você vê minha mãe branca, eu pareço muito com ela, né? Enfim, e aí...
a autoestima do meu irmão é super diferente da minha. Eu vejo do jeito que ele se coloca, as coisas que ele fala que ele faz no curso, que ele fazia, tipo, não, o jeito que ele chega nas meninas, que ele fala, não, eu converso amanhã com ela pessoalmente, eu não gosto de cair. E eu assim, Você tipo, fica meio, eu nunca como assim faria pessoalmente, isso? sabe? Tipo, não, amanhã eu falo, eu tenho um trabalho pra apresentar, eu falo lá na frente de todo mundo de boa. E aí você fica, tipo, Você vai como dormir assim? tranquilo. E eu tinha aquela cobrança de que eu tinha que ser o melhor e que se eu falhar não posso falhar e que não sei o que. Então tem diferença, porque eu, né, teoricamente tive a mesma criação que o meu irmão. E meu irmão é branco e eu sou negro. Então, tipo, mesmo a gente tendo a mesma criação, as mesmas oportunidades, ele já tem uma autoestima diferente da minha. Se ele chegar numa entrevista, ele vai se portar de outra maneira do que eu me portava, por exemplo. E tem uma questão que, assim, quando a gente falha, que nem... Quando, pelo menos é um peso que eu acabo colocando... Quando eu falho, eu não tô falhando sozinha. Eu tô falhando com todas as mulheres negras. Nossa. E porque você não é o Cleiton que tá errando. Uhum. É a pessoa negra, sabe? Ah, esse negro aí que tá errando. Tinha que ser negro. A gente já escutou isso. Sim. Sabe? Ainda mais por ser mulher também, que a gente sempre teve o mercado de trabalho negado pra gente, mas não em cargos operacionais ou subempregos, isso não, mas negados em outras estruturas mesmo. E quando você consegue alcançar um lugar que não é subemprego e que você vai entrar em contato com vários tipos de pessoas diferentes do que você tá acostumado, esse peso acaba se tornando muito maior. Sim. Que é foda, mano. Você falou de uma coisa que veio na minha cabeça aqui, não tem a ver muito com o mercado de trabalho, mas essa questão de você se identificar negro, né? Porque é meio polêmico, eu gostaria da sua opinião sobre isso, inclusive. Que tem uma parcela de uma galera da militância negra que desconsidera pessoas negras de tom mais claro, mestiças e tal, que se posicionam falando que são negras. No meu caso, eu sou negro de tom mais claro. E eu aceitava isso, como Cleiton, assim, eu convivia também, mas assim, minha família é parte de mãe toda negra e parte de pai toda branca, então eu tive essa mistura toda. Só que eu não me via também como negro, como me incluindo na luta, sabe, como sofrendo racismo também, eu não sei porque, eu só fui ter esse clique depois que eu fui chamado de macaco, entendeu, na rua uma vez. E também depois de uma questão de que me perseguiram numa loja. E, enfim, essas questões que foi acontecendo, assim, cotidianos, eu falei, opa, eu não sou moreninho. Se eu tô me chamando de macaco, se eu fui expulso de uma loja porque me confundiram com trombadinha, o que tá acontecendo? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Que tem gente que fala, ai, não, pessoas mestiças ou de tom mais claro não pode se denominar negra. Mas eu, a partir do momento que eu me vi, que eu peguei isso pra mim, eu falei, não, cara, eu sou negro, eu fiquei muito mais, eu acho que ligado pra essas questões que pra mim passavam despercebidas. Por exemplo, eu via questões que pra mim antes não era considerado racismo e hoje eu já vejo com outros olhos. Eu falei, isso foi racismo. Mas veio só depois que eu aceitei que eu faço parte desse rolê, sabe? Porque eu não fazia até minha adolescência, 13, 14 anos, eu tava só vivendo, sabe? O que você acha? A questão é isso, sobre essa galera que é muito não, você não considera negro, não sei o quê. Então, hoje eu entendo que, assim, é como a gente se posiciona, sabe? Se você é negro e pronto, ninguém... Pelo menos aqui no Brasil é autodeclaração, então... Se alguém te dizer, não, você não é negro, sim, eu sou, e pronto, acabou. Porque, assim, o fato de você... Quanto mais clara a sua pele, significa que menos racismo você pode ter sofrido, dependendo do lugar que você está. Tipo, uma pessoa negra da pele clara no sul, que acho que são, sei lá, 20% das pessoas lá são negras, vai sofrer racismo todo dia, toda hora, assim como uma pessoa, sei lá, de um tom mais claro for conviver na Bahia, que 90% da população é negra. Tipo, o lugar que você está determina a sua negritude e ele vai... Enfim, vai interferir diretamente com essas questões sociais, sabe? Que nem eu fui pra África. Lá na África, gente, eu não sou negra. Nossa. Não, eu não sou. Eu sou mestiça. Que eles chamam lá de colored. Tipo... E você vê que o tratamento é diferente. Assim, apesar de lá não ter... Assim, pelo menos eu não senti na bolha que eu convivi lá por um mês. Não senti tanta presença, assim, de racismo. Eu senti muito classismo, assim, que você vê muita gente pobre.
claro, a África do Sul sofreu muito com a apartheid, então tem sim a questão racial bem ligada, as pessoas negras retintas estão em lugares, enfim, determinados lá, mas você vê que algumas coisas que eu passo aqui, eu não passei lá, sabe? Entrar numa loja e você tá tranquila, porque você vê todo mundo, você vê muita gente negra. Nossa. Você tá num restaurante que, mano, Aí deve ser uma sensação, é muito né? chique, tem um monte de gente negra. Pelo contrário, tipo, Nossa. eu fui num bar que tinha muita gente, assim, negra, tudo, e eu era mais clara. Gente, eu era zero, agora eu tava... 0,4. Tava do outro lado. 0,4 não retinto, sabe? Uhum. E mesmo assim, eu não vou falar assim, nossa, me senti muito pertencente a esse lugar aqui. Primeiro que eu era turista, então... E segundo que eu tava ali achando incrível, que eu tava, Deus, que lugar, que máximo, quantas pessoas lindas, maravilhosas. Mas eu tava ali na minha, sabe? Entendendo que aquele lugar era um lugar de pessoas sul-africanas e do continente. E tava ali na minha, sabe? Mantendo o respeito, vou ficar aqui de boa, tomando minha cerveja. Mas essa questão de não lugar vai ser vivida e vista de território, sabe? É uma questão, pra mim, territorial. O lugar que você está determina se você vai sofrer o colorismo ou não. Não, total. Esse negócio que você falou de viagem é muito verdade, porque a gente vai pro Chile na lua de mel, agora em março, né? E lá, você não vê muito negro, né? Porque é um país que mais indígena, né? A origem é mais indígena, né? Então você vê bastante gente com fisionomias de índio e tal. E os que são negros haitianos? Haitianos, né? E eu tava, tipo, vivendo um sonho, porque, né, uma primeira viagem internacional, papapá, e aí você acaba meio que nem ligando pra questões da vida, né? Só que aí, o que as questões faz? Tá na sua cara, né? Você tá lá vivendo. Daqui a pouco, pá! E aí, os ambientes que a gente tava indo, eu comecei a reparar que, tipo, os negros que tinham no ambiente era sub do sub. Não era negro que tava servindo, mas era negro que tava limpando. Sabe? Tipo, só via negro em barraquinha vendendo coisas na rua. E aí fiquei meio incomodada. A gente foi num parque de diversões lá. Era gente branca que servia, mas dentro da cozinha todo mundo era negro. Não tinha brancos na cozinha. E aí eu comecei a ver aquilo e eu fiquei, gente, tem uma coisa estranha aí, né? Tem uma coisa... E aí aconteceu a seguinte situação, que até hoje eu não sei se eu fui preconceituoso com essa questão, ainda tô em debate, né, sobre isso. Foi a do Uber. Que aí, né, aí a partir desse momento, todo momento que a gente vivia, eu começava a reparar com coisas, né, cadê as pessoas negras? E como a gente tava em lua de mel, a gente não tava com, tipo, ir no restaurante, né, a gente queria ir num restaurante legal e tal, né? E o ambiente inteiro branco, tudo branco. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu não vou me sentir inferior, eu vou me sentir pertencente a esse lugar. Porque se as pessoas brancas têm dinheiro pra estar aqui, eu também tenho dinheiro pra estar aqui, né? Então, todo momento eu ficava com isso na cabeça, tipo, né, vou me sentir incluído aqui. E aí peguei um Uber e entrei. E aí eu sempre costumo sentar na frente, não sei porquê. E aí o cara perguntou se... Não, aí a gente pegou vários Ubers, mas nenhum perguntou nossa nacionalidade. Pra perceber que a gente era brasileiro, vida que segue. E aí um cara veio e falou assim, eres haitiano? E aí eu fiquei, não, brasileiro. Só que aquilo me ofendeu de uma forma... O Pedro percebeu, tipo, azedou todinho. Eu fiquei, tipo... E aí eu comecei aquela culpa dentro da minha... sabe? Eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Olha que louco. O que eu fiz de errado? Que jeito que eu agi? Ele sabe? me confundir com haitiano. Exatamente. Olha que mais doido, como a gente reproduz muito, né? Sendo que se eu fosse haitiano, não teria menor problema de eu estar pegando o Uber e ele me confundir com o haitiano. Só que, como eu vi que todas as pessoas negras mais retintas era sub do sub, eu me senti ofendido. Porque aí eu fiquei me culpando de, tipo, o que eu fiz? Será que é a roupa que eu tô vestindo pra ser confundido? E olha, tipo, eu negro, né? Pra você ver como que é muito estrutural, é muito, sei lá, de diversas formas, né? E aí, enfim, eu ainda tô resolvendo isso dentro de mim, essas questões de como que eu me sinto, como que eu deveria me sentir. A culpa eu já tirei de, tipo, já tive o clique de
Não é assim que eu tenho que me sentir, já entendi. Mas eu me senti culpado por me sentir culpado. De tipo, por que que eu me senti tão menor? E por que que eu, sabe? Aí eu entro nessas questões de tipo... Porque tem aquele negócio de negro em ascensão e você não tá acostumado a ver negro em posições altas. E aí pra você ver uma pessoa em posição alta, será que ela tem que se sentir superior a uma classe? Porque, tipo, se eu não fosse... Não sei se vocês estão entendendo a minha brisa. Mas se eu não fosse confundido por um haitiano, quer dizer que eu sou superior àquele haitiano, sendo que eu sou negro igual. E aí eu... É uma questão, eu entro nessas questões de, tipo... Não sei. E é isso que eu queria relatar, essa experiência de nacionalidade, né? Porque, tipo, você vai pra um país... Eu não fui pra outro país achando que eu ia sofrer racismo. Nem pensei nisso, porque eu tava vivendo as minhas férias, minha lua de mel. Tava em outra vibe, né? Só que aí fui confrontado com essas coisas, assim, tipo... E o jeito que as pessoas olham você na rua também. Não sei se... Que é diferente, é como se fosse uma atração também, sabe? Uma coisa assim, tipo, olha... ou os lugares, porque, tipo, a gente ia em predominantemente um lugar que só tinha branco, assim, tipo... Todo lugar, era tudo branco, todo mundo... E aí os turistas automaticamente são brancos, tanto que no nossa... Que tem os passeios que eles vendem, né? E vai de van, eu era o único negro do lugar. Era tudo pessoal Brasil, né? Brasileiro, e eu era o único negro do lugar. Lá na África, assim, quando eu fui, você entende muito bem pra quem o turismo é feito, sabe? Ainda mais porque o dólar vale, tipo, sei lá, $1, acho que são 15 rendes. Lá deles. A moeda lá é o rende. Tipo, $1 vale 15 rendes. Então você tem 15 vezes maior poder aquisitivo. Tipo, eu tava me sentindo muito rica, porque. Porque, tipo, R$1 são 3 rendes. 3, 4 rendes, depende da cotação. E, mano, faz muita diferença. Imagina você comprar, sei lá, você paga R$100 uma coisa, você divide por 3, na verdade você pagou 30. Ai, que maravilhoso! Nossa! Gente, fez essa conta assim, ó, tava só... Gente, eu me senti muito rica, sério. E aí, o que acontece? Quando você tem esse viés, assim, de se descolonizar, e aí você não entra mais nos lugares com o mesmo olhar. Tipo... Você começa a fazer um senso interno na sua cabeça. E aí, quando eu fiz, tipo, eu fiz uma tour lá, acho que foi a mais cara que eu fiz, acho que eu paguei, sei lá. Era um passeio o dia inteiro, eu paguei, acho que era 900 rendes, tá? Tipo, R$300. Eu falei, eu mereço. Eu mereço, eu vou me dar esse presente. Eu estudei pra caralho aqui, entendeu? Vou me dar esse luxo. E foi, tipo, era um passeio o dia inteiro, num lugar maravilhoso. E, tipo, na van, só tinha eu de negra. Lá na África? Na África. Porque aí tinha os turistas lá, todos europeus, americanos. Aí, coincidentemente, eu sentei do lado de uma brasileira. Tinha 30 pessoas pra sentar. E eu fui sozinha nesse tour. Sentei do lado de uma brasileira, a gente virou amiga, tudo. Mas ela também branca, beijada. Pra caralho. E aí, tipo... Aí você começa a olhar assim, quem era a pessoa negra além de mim? O motorista da van. Porque até o cara lá na tour era branco, sabe? E aí você vai olhar assim... Você encontra bastante famílias negras passeando, mas você vê que tem mais famílias brancas. Mas você encontra assim... Gente, uma vez eu fui na praia, lá mudando completamente de assunto, assim, numa praia que era num bairro mais elitizado e que tinha muitas famílias negras, sabe? E eu me senti muito bem, mas em contrapartida também tinha muitas famílias brancas, sabe? E que tudo bem, né? Sim. Mas essa diferença, assim, esse olhar que a gente tem quando a gente olha principalmente pro turismo, é igual se a gente for pro Rio de Janeiro e a gente vê quem é que tá turistando, sabe? São essas questões. E o não lugar pra gente, eu acho que ele sempre acaba existindo, mas a gente tá consciente, agora qualquer lugar é lugar, sabe? Sim. Não importa, só que tem essas lutas diárias que adoecem a gente, porque Não, não é total. Não é só o cara perguntando se você era haitiano, mas você vai, alguém te confunde com vendedor. E não tem problema em ser vendedor, não tem problema ser haitiano. É que se você é negro, o seu papel destinado a tá isso. atrelado a isso, exatamente. Sim. Gente, outro dia, mercado de trabalho. Eu faço reunião com cliente, reunião externa, eu dou treinamento, tudo. No começo da reunião, o cara perguntou minha formação. No começo, assim. Nossa. Foi a única vez, assim, primeira vez que aconteceu, mas assim, eu fiquei me perguntando, ele perguntaria
Isso. Uhum. Se fosse... E aí eu respondi pra ele, não, tenho gestão empresarial e geografia, tem muitos geógrafos onde eu trabalho, tipo... eu fiquei incomodada, mas eu tinha dois diplomas pra esfregar na cara dele. Mas eu me senti mal ainda, porque eu passei a reunião inteira, não posso errar, porque eu sei que se eu errar, sabe? Ele vai justificar que é Vai. porque você... E aí, nossa, mas eu meti o louco lá. A reunião foi, assim, maravilhosa dele ter saído assim, não, vem mais vezes, vamos, né, continuar, que não sei o que, foi ótimo, Mas excelente. é aquilo da gente que a gente tava comentando até quase agora. Você teve que se provar muito mais nessa reunião. Você falou, não, agora que eu vou ter que ser fodona mesmo. É isso, e você enche o peito e fica lá, não, é isso mesmo, você não tá nem risadinha. Sobre um episódio de trabalho também, mas não é nosso, que uma amiga nossa que contou que ela trabalha com publicidade. E, tipo, o cliente pede uma coisa pra ela fazer, né? Tipo, eu quero uma foto, tipo uma propaganda com 3 pessoas falando sobre isso, papapá. Aí eles montam lá e ela tinha que entregar pro cliente. E ela falou que ela sempre colocava uma pessoa negra, né, nessa coisa, né? Tipo, era uma pessoa só, por exemplo, ela colocava uma pessoa negra. E aí o cliente ficava devolvendo, só que não falava o que tava errado. E aí ela aí ela corrigia algumas coisas, tipo, do texto, mudava a cor, mandava a pessoa negra de novo. Aí mandou alguma coisa que, tipo, querendo dizer que era alguma coisa com a modelo. Aí o que ela fez? Trocou por um homem negro. E aí começou voltou de novo. E ficava voltando. Ela colocou um branco depois? Não, aí ela mandou negro. E aí, no final das contas, eles cansaram, acho, E aí aceitaram. E aí teve uma situação numa reunião também que ela passou, que a pessoa questionou por que tinha que ser uma pessoa negra. Por que ela colocou uma pessoa negra na propaganda. E ela falou que não acreditava que aquilo estava acontecendo, porque... Teve recentemente por que questiona, caso, né? Eu não sei qual que foi o jornal, mas qual que foi o jornal? Gente, pelo amor de Deus, alguém saber, coloca aqui, que eu esqueci. Mas colocaram assim, o futuro do Brasil. Aí colocaram várias crianças. Sim. Todas as crianças eram brancas. Não, O futuro do e Brasil uma coisa branco? também sobre ficar se provando é a Maju no jornal. Nossa, pesadíssimo! Ai, nossa, ótimo exemplo. Pesadíssimo! Ela tá tendo que se provar muito mais do que a Sandra Nemberg teve que se provar. Gente, a Sandra Nemberg, eu acho que nem deve se provar por ser mulher. O bafo, vocês estão sabendo do bafo? Que foram demitidas 3 pessoas que descobriram que estavam lá. Boicotando. Gente, que absurdo. Que absurdo. Não, o UOL fez uma lista de erros dela. Gente, eu já vi o Bonner errar. Exatamente. Foi o que colocaram nessa matéria, né? Porque fizeram um vídeo com todos os erros dela. Só que o erro não era tipo a Azuleide lá que... Peraí, Ela fica toda doidona. Mesmo que fosse esse erro, mas os erros não eram, tipo, muito graves que atrapalhou o interesse da matéria. Era erro assim. Porque o pessoal tava falando... Ops, as pessoas estavam falando. Sabe isso? Da pessoa fala... Igual a pessoa tá falando normal, ela... Ops, sabe? Não eram erros que, nossa, ela deu dado errado. Não, e aí pega... Quantas vezes você Eu não não vê o cheguei a ver o Bonner vídeo. começar o Jornal Nacional falando, gente, na edição passada eu passei essa informação, parari, parará, e a verdade aconteceu assim, assado. Quantas pode, vezes? Não, e uma coisa que eu ia falar é como que deve estar a cabeça dessa mulher, porque desde o começo, desde que ela era Garota mulher do do tempo, tempo, ela já tinha que ficar se invocava. provando e... Nossa, mas esse é um ótimo exemplo que super recente de... É um absurdo, gente, é um absurdo. E aí, não sei, aí as pessoas começam a... Porque é isso que eu tava discutindo com os meninos em off essa semana, que era tipo, as pessoas precisam de alguém pra elas sentirem dó e transformar alguém em vilão. As pessoas em geral, acho que tem essa necessidade, não sei porquê. E aí todo mundo, mas ela é tão bonita, mas ela não tá lá pra ser bonita, ela tá lá pra ser profissional, ela tá dando o melhor dela. Tipo assim, não é o que tá sendo medido e o que tá sendo questionado, né? E aí as pessoas também não enxergam, aí começa a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Só sei que, gente, vamos boicotar o UOL, pelo amor de Deus. Não, Porque e essa dá questão de, mas ela é bonita, assim, quando a gente é mulher, dificilmente você vai ser elogiada, você até pode ser, porque, você fez uma iniciação científica, parabéns. Mas, nossa, você é linda, que não sei o quê. Não é só esse tipo de elogio que as pessoas querem. Elogio no cérebro também, né? Vocês devem ficar... É isso, porque o tempo todo o nosso corpo é sexualizado, objetificado. Nossa, que corpão, como você é linda, mas você não é só um corpo, tipo, a Maju não é só... Imagina que ela tem estudado pra caralho pra estar ali, sabe?
O quanto que ela deve ter esforçado pra chegar alguém e falar, nossa, você é linda. Não que ela não seja, mas ela não é só isso. Ela é muito mais que isso. E Sim. a gente barra... Nossa, aí. e falando sobre isso, eu fiz jornalismo. Eu tô, enquanto você estava falando, né, eu tô lembrando. Não tinha uma menina negra na minha sala e ela fez intercâmbio. Ela veio... Putz, agora esqueci o país que ela veio. Mas era uma, única e só. E a sala tinha mais de 30 pessoas. E não tinha menina negra, era só ela e numa sala enorme, né? Pesado. Aí você pensa, é porque os negros não têm curiosidade de fazer jornalismo, não têm vontade de fazer jornalismo? Não. E ela era Não tem privilegiada. oportunidade. Meu Deus, como que era o nome da menina? Putz, eu esqueci, mas é até bom porque eu não exponho ela, né? Vai que ela não goste. Mas ela era privilegiada, era daquilo que a gente tava comentando sobre. A família dela era muito bem de vida e tal. Então ela veio pro Brasil só para estudar. Tanto que na época todo mundo trabalhava, tudo, ela só estudava. Perfeito. Ela só estudava. E eu acho que a gente tinha essa visão, tipo, como que ela só estuda? Tinha aquela visão da gente não aceitar um negro também em uma situação de privilégio, sabe? Porque ela tinha dinheiro, a família dela tinha dinheiro, ela era super bem de vida. As festinhas da faculdade, às vezes o povo fazia na casa dela, porque a casa dela tinha piscina, não sei o quê. Ela tinha muito dinheiro. E ela só estudava. E a galera, eu lembro que o povo ficava assim, como é que ela só estuda? Nossa, como que ela tá só se mantendo? E a família dela super bem estruturada e tal. Essa questão da educação também, tipo, ao mesmo tempo que ela salva a gente, ela deixa a gente dentro de um... Mano, o sistema é muito foda. Foda de ruim, assim. Ela encurrala a gente, porque... Tipo, eu falei no começo que a minha avó batia na minha mãe, todas as irmãs para estudar. Todo mundo conseguia estudar. Hoje os netos da minha avó têm faculdade, eu entrei na faculdade. Mano, assim, todo mundo muito bem se a gente for olhar pra esse lado. Mas tem a parte também que a gente só acha que é bem sucedido se tiver um diploma eurocêntrico, numa educação, num não lugar, um lugar que não te respeita enquanto pessoa, e você luta pra estar ali dentro e pra ter um papel que foram pessoas brancas que criaram, sabe? Total. E é um espaço que a gente tem que estar sim, a gente tem total capacidade, mas não é a única coisa que vai salvar a gente, sabe? Que nem eu fui pra África voltando também. Eu escolhi lá, mas por uma coisa assim, eu olhei pra minha vida e eu falei assim, gente, eu sempre, desde os meus 15 anos, trabalhei, estudei, fiz muitos cursos, eu tenho muitos cursos, assim, que é uma coisa ainda assim, é um ciclo familiar, porque minha avó também tem um monte de curso, minha mãe tem um monte de curso, minha tia tem curso de não sei do que. Que é essa questão, assim, a única coisa que vai salvar uma família negra é a educação. E aí eu fui pra África, falei assim, não, eu vou escolher fazer só uma coisa da minha vida. Foi estudar. E foi fazer inglês. Eu vou assim, vou me dar esse privilégio. Vou fazer algo de diferente, estudar. Mas eu escolhi porque, assim, eu sempre fiz muita coisa de não ter tempo de me ouvir, de me sentir, saber o que eu queria, coisas básicas sobre mim. E essa questão de que mulher negra cuida de todo mundo, de se esquecer, é muito forte. Eu escolhi ir pra África só pra estudar. Eu falei, não, eu vou fazer só isso porque eu passei a vida inteira. Eu olhei pra minha vida, gente, eu tô correndo esse tempo inteiro pra onde? Porque eu tive várias questões assim, até de conversar com a minha líder no meu trabalho, de não, eu terminei a faculdade, eu tenho que saber o que eu quero fazer agora. Não, vou entrar numa pós, não sei o que. Você Uma vai pressão, estudar né? por quê? Mas pra quê? Não importa, eu tenho que estudar. Porque eu tenho que aprender uma coisa nova. Mas, assim, o tem que estudar, não é? Você não tem que estudar. Você pode estudar, pode fazer o que você quiser, mas isso não é a única coisa que vai te salvar. Existem outras alternativas, sabe? Só que a gente se apoia tanto no ensino eurocêntrico, num papel, num diploma, que a gente se esquece, não se ouve. Você não escolhe um curso porque você se acha merecedor, é porque você tem, tipo, fui parar na geografia porque minha mãe falou, você é pobre, você tem que ser professora. Alguma forma de ganhar dinheiro, né? Você faz isso pelo dinheiro também. Pra sobreviver. Você não tá escolhendo um curso porque te dá prazer. adoro geografia. Não, era porque eu tinha que ser professora porque eu sou pobre. E graças a Deus, né, que minha mãe teve esse insight. Porque, assim, ela falou, você tem que ser professora, vai fazer um concurso. Porque, assim, concurso público não olha, cara. Concurso público Olha não olha ali, o seu né? diploma. Então, assim, foi uma forma que a minha mãe se apoiou e que poderia, eu vou falar entre aspas, assim, salvar, sabe? Na cabeça dela.
e que tudo bem, sabe? Mas é isso, da gente se apoiar e ficar buscando estudar, melhorar. Nunca é suficiente. É que ainda é muito romantizado esse negócio da pessoa. Passou não sei quanto das vidas estudando e hoje ela conseguiu não sei o quê. Ela precisava passar por tudo isso pra hoje ser alguém reconhecido? Essa é a questão também, né? Porque aí você acaba se, tipo... igual tem uma menina da minha sala que ela passou... Uma menina da minha sala que ela passou na USP. E aí todo mundo, nossa, porque ela conseguiu, não sei o que lá. E aí você acaba se sentindo menos, porque você também estudou na mesma escola, na mesma sala, e você não estudou bastante. Mas eu preciso disso pra minha vida, é o que vai me trazer realmente felicidade. Só que quando eu comecei a estudar e ver sobre meritocracia e tal, que esse lance de meritocracia é muito louco, porque a alimentação... Se sua família é estruturada ou não, se sua família é funcional ou não, se não sei o que, papapá, se você teve trauma, se você não teve trauma, se seu pai são separado, isso tudo influencia nas oportunidades, na facilidade que você vai ter de estudar. E pra mim era, se a pessoa se esforçar, ela consegue. Se a pessoa se não sei o que lá. E não, gente, tipo... E essa menina que conseguiu, não querendo... Pode ser mérito dela, pode ter se matado de estudar, ela tem facilidade. Só que ela é uma das... Ela é negra? Não, branca. Do pessoal além de ser branca, ela tem aquela família tradicional brasileira. Pai, mãe... E, ok, nordestinos e tal, mas é uma estrutura de família, né? Que aí teve uma outra irmã. Então, tipo, é umas coisas que você fala, será que mesmo eu tiver as mesmas oportunidades que ela? O fato de eu estudar na mesma sala que ela significa que eu tive o mesmo grau de entendimento, de oportunidade? Não. Mas não tô tirando o mérito dela, não é isso que eu quero dizer. Mas a questão é que, tipo, a pressão que eu colocava em mim de querer estudar, entrar na USP também, porque ela conseguiu, não sei o que lá, não significa que eu não seja tão bom quanto ela na minha área e na área dela, enfim. Eu tenho um exemplo. O que acontece? Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa empresa, e aí essa empresa vive saindo muita gente, enfim, porque as condições não são tão legais. Mas beleza. Aí entrou uma menina que é branca. Não, na entrevista. Menina é branca, ganhou, acho que HB20 que chama o carro. Ai. Ganha um HB20, a mulher tem 20 anos. Loira, doido, clara, tal. A minha amiga disse que a chefe dela paga um pau pra menina. E fica elogiando a menina, blá, blá, blá. E todo mundo fica elogiando a menina. Só que a menina, ela não precisava estar ali. Por quê? Ela só tá trabalhando porque ela quer ir pra Austrália. E eu acho que na Austrália eles exigem que a pessoa tenha, acho que, sei lá, 6 meses de carteira assinada, alguma coisa assim. E o que acontece? Teve uma entrevista que tinha muita gente. E aí, só porque a menina teve... ela tem intercâmbio, ela não sei o que lá, ela blá 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 blá, passaram a menina. E a menina tá trabalhando lá. Ou seja... Ela realmente precisava? Porque, assim, o salário lá, pelo que eu sei, não é uma das melhores coisas, maravilhoso. Só que, mano, ia fazer muita diferença na vida de, sei lá, das outras 15 pessoas que estavam lá precisando horrores. E a menina só tá trabalhando porque ela quer um visto da Austrália. Então, aí que a gente vê. A menina, ela teve várias oportunidades. Ela fez intercâmbio não sei quanto tempo, ela é viajada, ela tem dinheiro, ela é branca, ela é rica, blá, blá, blá. E ela só tá trabalhando pra um papelzinho ali. Então, tipo, as pessoas realmente elas têm as mesmas condições, sabe? Até nisso a menina tira vantagem, sabe? É pesado. E ainda nessa questão, assim, de entrevista e mercado de trabalho, tipo, a empresa que eu trabalho agora, quando eu entrei, tinha um núcleo que se chama Geodiversidade. E que a gente era um comitê, assim, que a gente falava sobre todas as diversidades do mundo, assim, LGBT, racismo, tudo. E... através disso, eu consegui me aprofundar mais também nessas questões todas, que eu não fazia ideia, assim. Eu tinha ideia do que era racismo, mas eu não tinha ideia do que uma pessoa LGBT passava. E se essa pessoa LGBT, ela é negra também, meu... Nossa! Fudeu o rolê, assim. Se é uma mulher trans, negra... Fudeu mais ainda. E, tipo, se é sei lá... Se for uma lésbica negra, ela vai sofrer várias outras coisas. Uhum. E aí, com isso, eu fui entendendo o que era vieses inconscientes, sabe? Numa entrevista, quando você tem um líder que, por mais que ele entenda as questões raciais, LGBT, ele ainda vai trazer esses vieses inconscientes e na hora da entrevista isso vai reproduzir. Tipo, a gente também tem os vieses inconscientes na nossa cabeça. E aí eu lembro que na época eu comecei a ler muito sobre isso, eu comecei a pesquisar empresas também. E até recentemente, tipo, uma empresa tava reformulando, criando um programa de estágio e queria entender essa questão racial.
aí que contratou uma consultoria que levou alguns jovens pra falar a própria realidade para os gestores que entrevistariam. Já para quebrar esse viés. Quebrar, sim, não vai quebrar, porque é uma coisa estrutural, que leva anos, mas para eles entenderem, ter esse lado mais empático, sabe? E isso faz toda a diferença, assim, quando você vai fazer uma entrevista. Porque será que eu tô escolhendo essa pessoa porque ela é realmente boa? Ou tem algum viés ali inconsciente que vai fazer com que eu contrate ela? Nossa, total. E, gente, isso pode aparecer não só numa entrevista, mas a gente mesmo no nosso dia a dia. As escolhas que a gente faz, sabe? Eu tô escolhendo, essa pessoa é bonita, mas peraí. Por que eu acho que ela é bonita? Quais são os traços que ela tem? Tipo, as pessoas que eu procuro pra me relacionar, quem são? Sabe? São pessoas não brancas? Menina, eu tenho isso até hoje. Porque, infelizmente, eu ainda vejo a beleza atrelada a uma pessoa branca. E isso, mano, é foda. Se descolonizar. É foda. É foda. É uma questão que... Porque eu reparei isso muitas pelos meus matches do Tinder. A gente vê muito isso. Porque eu falei, tá, deixa eu ver os meus matches aqui do Tinder. É todo o mesmo parecido, um tipinho ali de padrão. E eu falei, meu Deus do céu, pesado. E sobre isso que você disse, sobre viés inconsciente e tal, que a empresa tava colocando uma pessoa ali pra ter... Eu tava lendo recentemente uma coisa muito interessante, que é as pessoas que trabalham em empresas de maquiagem. Muitas meninas têm dificuldade pra encontrar uma base no tom da pele e tal, porque não tem uma pessoa ali negra que comanda aquele rolê, sabe? Porque... E quem veio muito com isso agora recentemente foi a Rihanna. Que as maquiagens da Rihanna inclui todos os tipos de tom de pele negra. Porque o povo pensa que negro é só isso, pronto, acabou. Não, o negro tem diferença também no tom, né? E a Rihanna colocou isso de uma forma maravilhosa, assim. Então... Colocar uma pessoa, sabe? Eu acho que é muito importante, que vivencia essas questões das empresas. E é por isso que empresas que têm diversidade, elas lucram mais. Porque não vai ser só um padrão de pensamento, sabe? Isso é comprovado. Tipo, no final da iniciação, voltando, tem uma consultora, acho que o nome dela é Patrícia Santos, que ela explica sobre isso. Ela tem uma empresa que forma as empresas nessa parte de diversidade também. E que ela explica que, assim, uma empresa que possui diversidade, ela vai lucrar muito mais. Porque vai ter muitos pensamentos diferentes, com vivências e de vida e vieses mesmo diferentes, tentando resolver um único problema. Gente, a chance de dar certo é muito grande. Não só a mesma cabeça. A visão branca hétero, né? Que normalmente tem, isso, né? Mas esse lance que você falou aí das empresas ter a responsabilidade, ver quem que você está contratando, se vai ter algum preconceito ou não naquilo, faz muito sentido. Porque as empresas tendem a contratar, tipo, as melhores faculdades, né? Tipo, se você tiver uma PUC, você tem privilégio de uma pessoa que fez o NIP, por exemplo. Só que, qual que é o perfil da pessoa que faz PUC? Qual que é o perfil da pessoa que faz o NIP? Por que será que pessoas negras não estão conseguindo vagas no mercado de trabalho? Porque qual é o tipo de faculdade que ela consegue fazer? É mais baratinha. E essas faculdades são reconhecidas nas entrevistas de trabalho? Não. E aí também eu acho que entra nessa questão de tipo porque a minha empresa, por exemplo, também, né? Não sei se eu vou ser demitido depois que eu falar isso. Nessa questão do comitê. Eles mandaram um e-mail falando que se quem quisesse fazer parte de um comitê de inovação. Aí o que eu já pensei? Eu, né, quero participar do comitê de inovação, porque aí eu vou trazer um lado para um comitê de diversidade, né? Porque vai ter alguém que vai fazer uma inovação e eu quero trazer um lado para trazer diversidade. Porque é uma coisa que eu sinto falta, porque você não vê tantos profissionais negros na minha área, você não vê tantas mulheres na minha área. Sua área de publicidade. A área de TI e publicidade, né? Porque no caso TI é suporte, né? Você não vê, tipo, a minha gerente é uma exceção, o resto é todo homem, tudo homem branco, né? Então, eu sinto falta das pessoas se sentirem representadas, e é um ambiente que vai trazer um ambiente mais também. Tipo, imagina, se eu fazer uma entrevista, você vê um cartaz com uma mulher negra lá falando que conseguiu uma vaga, que não sei o quê. Tem diferença, né? Muita. Você já entra já se sentindo mais acolhido, né? Porque, assim, quando eu entrei nessa empresa, eu tive um processo horroroso de adaptação, porque eu tinha 17 anos, começa por aí, né? Não tinha experiência com nada, não sabia o que era nada, não tinha Da vida, né? Não tinha contato nenhum com nada.
E eu já era gay, já tinha os trejeitos e tal. Então eu sofri muito essa questão de me sentir incluído. E o gay que tinha lá, que era assumidamente, era totalmente heteronormativo, o gay. Porque ele gostava de futebol, ele saía com camiseta de futebol, ele falava com todo mundo. Então, tipo, eu nunca me senti representado de... uma POCzinha também. Então foi muito difícil as pessoas entenderem a minha certa fragilidade de alguns pontos, porque, não, se é homem tem que sei que lá. Eu lembro de uma coisa que me marcou muito, e eu até falo na cara das pessoas mesmo, essa situação, que quando eu entrei, tem um grampeador que é gigantesco, né? Que aí você consegue grampear... Várias coisas. Grampear não, furar. Ah, sim. Aqueles furador, e era gigantesco o negócio, tipo. E aí, eu, sem experiência nenhuma, não sabia furar o negócio. Porque, mano, eu não sabia nem grampear o negócio, não sabia furar. Eu nem sabia que existia furador, pra você ter noção. E aí, eu tava tentando furar e não tava conseguindo. Só que tem um comunicador interno que as pessoas conseguem conversar entre elas, né? E aí, eu sou muito atento com o que tá acontecendo no ambiente. Tipo, eu tô aqui, mas eu sei... Tô todo mundo conversando aqui. E aí, eu percebi todo mundo, tipo, meio que conversando, tirando um sarro de mim, porque eu tava grampeando e não tava conseguindo. E aí, aquilo me senti tão humilhada, assim, de tipo... E aí, depois as pessoas vieram, depois as pessoas... se acostumaram comigo, enfim, já me aceitaram, né? Aí as pessoas falaram dessa situação, né? Aquele dia foi super engraçado e tal. E aí eu falei assim, mas aquele dia eu lembro até hoje, né? Porque não foi uma situação legal, eu tive um processo de adaptação horrível, porque vocês ficaram tirando sarro da minha cara. E aí... Porque eu ficava me culpando muito. Será que sou eu que tô me vendo nessa situação de tá todo mundo rindo de mim? E às vezes tinha um pouco disso, que eu percebia, né? Porque você acaba achando que é tudo com você, né? Aquela mania de perseguição. De você entrar no lugar e achar todo mundo rindo de você, né? E às vezes não é. E essa situação que realmente, depois, no futuro, me confirmaram que as pessoas estavam rindo de mim. Porque eu não tava conseguindo furar o negócio. Você já tem dificuldade de se pertencer a um lugar. Exatamente. Então, acho que esse lance de você ter alguém, tipo... Se eu tivesse visto um gay afeminado com um cargo maior, que futuramente depois eu vi dentro da empresa... Eu com certeza, eu me sentiria tipo, não, se ele tá aqui também e ele é gerente, eu vou grampear isso aqui, vou conseguir grampear. Eu teria mais, tipo, autonomia de ir lá e furar o negócio, entendeu? Tipo, é pequeno, é um negócio ridículo, mas que marca, né? Tanto que me marcou até hoje, o negócio faz 10 anos. Faz 10 anos que aconteceu. E fui lá e consegui furar. Aqueles loucos, né? Não, e esse negócio, assim, de falta de representatividade... Eu fui uma das pessoas desse grupo que foi nessa empresa falar sobre o mercado de trabalho e a dificuldade. Que legal. Sim. Foda. E aí, tipo, no trajeto, a pessoa, que eu não lembro o nome dele, que é da... Empodera, o nome do... É um banco de dados digital de currículos e é voltado para pessoas negras, mas tem currículos de tudo quanto é gente. E aí tem cursos, tudo. É muito legal mesmo. E aí o que acontece? No trajeto dentro da van, ele foi perguntando pra gente o que a gente achava do mercado de trabalho. Ele é um cara negro também, de Duque de Caxias. E aí uma menina falou assim, a gente não se sente representado, porque não tem pessoas em cargos de liderança. E aí ele falou, é até um contraponto, só pra gente... entender, refletir. Ele falou assim, cara, não tem, aceita. Você vai ser a representação das pessoas que estão vindo. E, tipo, esse é o nosso papel. Nossa. Nosso momento, né? Catapum! Não tem. Assim, a gente acaba... Porque assim, a gente lê tantas coisas angustiantes que a gente lê o 0,4... vê que a cada 23 minutos um garoto negro morre. Tem várias estatísticas, sabe? Que são depreciativas e que angustiam a gente lá no fundo da nossa alma, porque é uma coisa que a gente carrega ancestral, assim. Mas é isso. Nós somos responsáveis, sim, por ser toda a representatividade das pessoas que estão vindo. Tipo, eu fui falar nesse lugar aí, nessa empresa... E assim, não saí de lá com emprego. Eu só fui lá depositar toda a minha angústia que eu já sofri assim, no mercado de trabalho mesmo. E aí, eu conversando com uma garota, ela falou, poxa, achei que ia ter alguma oportunidade de emprego. Eu falei assim, não importa, sabe, se o que a gente veio fazer aqui não trouxe algum resultado pra gente, eu, você, agora.
Mas o que importa é que, por Colocar causa a da semente, nossa né? fala, tipo, uma pessoa com 15 anos vai conseguir entrar numa empresa grande e pode ser que ela não passe pela mesma coisa que você, sabe? Ou que nem eu, quando eu tinha 15 anos, tipo, eu sou uma mulher negra, sempre fui alta, sempre tive peito, bunda. Eu não podia ir de regata. Porque eu tinha já peito com 16 anos, eu tinha o corpo de uma mulher. E a minha chefe falava, você não pode vir com essas blusinhas. Ao mesmo tempo que ela falava isso pra me proteger de assédio, era um jeito de me oprimir. Porque a minha amiga, que tinha a mesma idade do que eu, só que ela era branca, tinha outro estereótipo de beleza, podia ir de regata ou não. Porque meu corpo já era objetificado. E, tipo, com certeza ela deve ter percebido olhares que eu não, porque era uma criança, né? Inocente. E aí tudo isso, sabe? Tudo isso vem junto com a gente. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, sabe? Se a gente tem voz pra falar sobre o mercado de trabalho, a gente tá protegendo as crianças que estão vindo. E que vai ter mais facilidade, sabe? Aí foi... Isso, eu só consegui ter essa conclusão, assim, gente. A gente tá aqui assim, pra você, ó. Ai, fala, eu te amo, casa comigo. Eu só consegui chegar nessa conclusão porque, tipo, todo o processo da construção da minha iniciação científica, que são números que a gente vive. Eu estou no mercado de trabalho, eu não estou em cargo de liderança, então eu estou falando de mim hoje, eu só não estou na mesma posição porque eu não trabalho em um subemprego doméstico, eu tenho meus direitos garantidos, entrei na faculdade, eu tenho privilégios. Mas viver isso e não se angustiar é muito difícil, assim. E aí, como que a gente vira essa história pra gente e a gente usa isso pra se empoderar? Amanhã eu vou ser o 0,15, porque assim, o zero não é vazio e nós podemos... A gente já é o 0,4 em todos os lugares. Que seja em cargos de liderança, sabe? É isso. Eu te amo! Vamos falar agora um pouquinho do seu livro? Então, eu faço parte do bloco Lua Badmin, que é um bloco de carnaval. É um bloco composto por mulheres e ele tem 14 anos de existência. É um dos blocos que abre o carnaval de São Paulo, de rua. E Lua Badmin significa mãos femininas que tocam tambor para Xangô. Xangô é um orixá. E lá a gente toca alguns xirês que tem vertente com candomblé e tem as composições próprias. Todo ano tem um tema. O tema desse ano é Lia de Itamaracá, uma mulher maravilhosa que canta ciranda. Pesquisem depois, ela é incrível. Vivíssima, tá? Ano passado o tema foi Tempos de Alacan, que significa aliança, e o ano retrasado foi sobre Elza Soares. É o meu segundo ano no ILU, então eu sou nova, porque comparado a pessoas que estão lá há 14 anos e que viu o negócio começar e que imagino que elas devem sentir com todo... Porque agora são 400 mulheres. E aí, o que acontece? Eu faço parte do naipe do agogô, que é um instrumento. Só nele tem 100 mulheres, um pouco mais de 100. E aí, ano passado, surgiu a ideia de escrever um livro com a ideia de registrar a nossa voz por nós mesmos, já com toda essa história de invisibilidade e da nossa história não ser contada por nós, principalmente mulheres e a maioria sendo mulher negra. E aí surgiu o livro Nossa Afeto é Potência, Mulheres do Agogô Tecendo Histórias, que foi feito em conjunto. Eu tenho uma página e, gente, foi incrível. São mulheres contando como é que foi esse processo do Carnaval 2019 ou da vida dela no ILU dentro desse período. Tem criança, tem desenho, tem mães, tem, sei lá, tem a Dona Luzia que fez o carnaval, todos os ensaios com o pé machucado. E ela é uma senhora e ela não sentia dor durante os ensaios, sabe? Tem a minha história, tem a história da minha irmã, que a foto dela no livro tá bem bonita, porque ela tá segurando o meu sobrinho aqui nas costas. É muito, sabe, muito potente, assim. Uhum. E o livro, ele vem no momento que a gente relata a questão do afeto, que é uma coisa que
a gente aprende a amar, a gente aprende a ser afetuoso, porque foi uma coisa que foi negada para os nossos ancestrais. Essa relação de afeto entre pessoas negras, entre mulheres, entre homens negros, é difícil, sabe? Porque, gente, falar eu te amo pra nossa mãe, sabe? Tem mães negras, famílias negras que não falam eu te amo porque não foram acostumadas a ouvir a falar ou de aceitar que pode ser afetuosa também. E o bloco do Ilu, além dele trazer o carnaval e ressignificar ele, tirando essa parte, colocando essa parte mais de que a gente pode sim tocar, a gente pode sim fazer parte do carnaval de uma outra maneira que não seja sexualizando e sendo objetificada e sendo atração pra gringo turistar, sabe? Sim. É nosso, sabe? Eu sinto que o bloco é nosso, a gente cuida dele. E essa relação de afeto que a gente consegue construir com outras mulheres negras, e que a gente vai aprendendo e vai se respeitando. E é um lugar assim... É muito além do carnaval, né? Vai muito além, são várias questões. É muito além, a gente ter um lugar que é nosso, de fato, e se sentir pertencente e poder transcender, assim, sabe? Todo o afeto. E eu acho que o livro, ele veio pra materializar isso, sabe? Porque teve o lançamento e, assim, foi... Sabe a gente comemorando uma coisa que é nossa e que é a quebra de ciclos, assim, de gerações, porque minha avó não tem um livro e minha mãe também não, mas eu iniciei um ciclo que pode ser que, sabe, que a minha história não só minha, eu acredito muito em ancestralidade tá registrada, sabe? Eu não tava ali sozinha. Aí eu tenho aqui uma parte do texto que eu coloquei, e aí falando sobre essa parte de ancestralidade e sobre afeto, eu vou falar. Eu leio tudo ou leio só uma parte e depois corto? Fica à vontade, Tudo. a gente só quer você o tempo inteiro. Tá, então eu vou explicar um pouco sobre o meu texto, como que ele foi pensado. Foi mesmo tentando... Eu gosto de escrever, descobri isso recentemente, né? Até porque eu nunca achei... Na verdade, eu sempre escrevi, mas eu nunca achei que fosse bom o suficiente, sabe? Inclusive, por mais que eu convidei as pessoas pra irem no lançamento, mas não, tipo assim, minha irmã, nossa, sou escritora, não sei o quê. Gente, eu demorei, porque eu não achava que meu texto tava tão bom assim. Mas eu consegui superar, porque lá no dia do lançamento perguntaram quem quer ler? Eu falei, eu vou ler. Nossa. Consegui superar. Da hora. Mesmo no fundo, lá no fundo, achando que não era tão bom assim o suficiente. Mas é isso. Um dia após o outro, né? O título é Dos Ventres que Tem Luta e Resistência. Trago no olhar os brilhos, os anseios e as responsabilidades de tocar com o coração. Trago no olhar o que meu coração toca, traduzo com ternura o que minha ancestralidade me torna e me movimenta. Nas ondas negras que são nuances e potências. Eu sorrio, danço, toco, canto e luto. Resistir e ressignificar a dor e a morte, o sangue e a luta. Meus passos vêm de longe, do Jardim São Luís ao centro e ao ventre do ventre. Sagrado, Efarrei. Sagrada eu, sagrada nós, joias e juntas tocando e nos tornando luta. Nosso ventre tem força e resistência. Trago nos meus olhos, no ventre e nas mãos o meu legado. E a minha história. Não calo e não paro. Venham com a força do ventre, do ventre, do ventre que vem que acolhe, que vem que me move. Tantos ventres tocando, rimando e lutando. Juntas, sementes em mente, sempre em frente e em frente. A luta continua, continuemos juntos. Ai, que da hora. E aí esse texto, assim, eu acredito muito no sagrado feminino. E tem também o sagrado masculino, mas eu não entendo muito ainda sobre. Eu ainda tô no feminino. E a questão do ventre. E do ventre, que é a nossa ancestralidade, sabe? Dizem que isso, tipo, a nossa intuição são as nossas ancestrais protegendo a gente de alguma forma. E, tipo, entrar no Ilu é resgatar a minha negritude e resgatar essa parte ancestral feminina, sabe? Com outras mulheres e ressignificar toda uma história que foi feita em sangue, dor e falta de amor, sabe? E poder reconstruir, ou talvez construir isso
acho que reconstruir, porque provavelmente no continente africano isso antes da escravidão já existia. Mas, tipo, refazer isso com outras mulheres eu acho que é a parte mais sagrada do livro, sabe? É isso. Arrasou. Gente, eu tô chocada com você. Eu tô pasmo, de verdade. De verdade, eu tô pasmo. Tá passada. Bom, gente, pro que som é esse de hoje, eu vou trazer uma coisa que eu sempre quis trazer. sempre. Por mim tinha um episódio só sobre essa cantora, que é a Janelle Monáe. Eu não vou trazer um álbum específico dela, porque pra mim a discografia dela inteira é perfeita. Do primeiro EP, que é o Metrópolis, até o último álbum que saiu ano passado, que é o Dirty Computer. E ela é negra, ela é pansexual e ela é muito nerd. E ela, se vocês gostam de conceito, gente, vocês vão gostar dessa cantora e de tudo que ela fez. Porque ela traz uma carga de cinéfila, porque ela gosta muito de filme. E musical também, você vai encontrar várias referências musicais nela. E, enfim, ela começou... Eu acho muito interessante o jeito que ela foi se libertando através dos álbuns. Que ela trouxe uma metáfora. Ela pegou o Android, que era pra retratar todas as minorias. Ela... Não é o celular, gente. É o Não, Android. o Android, o robô humano, né? Humanizado. Ela quis pegar esse futuro. Ela quis dizer que no futuro, quem vai sofrer preconceito o próximo outro vai ser um androide. Então ela quis colocar nessa simbologia os gays, os negros, as mulheres. E ela fala sobre uma androide, que no caso é tipo um alter ego dela, que é a Cindy Mayweather, que se apaixona por um humano, que é um homem. Só que aí você vai vendo que no último CD ela já não tava nem aí pra essa simbologia, porque na verdade ela tava... Assim, na minha interpretação, ela tava se escondendo atrás dessa simbologia, porque ela não tinha coragem de falar que ela era pansexual, que ela gostava de mulheres. Colocou depois que ela lançou esse álbum. Eu acho muito interessante, muito inteligente essa metáfora do Android, mas é muito melhor ver que ela hoje não tá nem aí pra isso. E é interessante. O CD fala bastante de sexualidade, assim, né? Sim. Tipo, dela se descobrindo mesmo, né? Uhum. É do Dirty Computer, aquele Pink. Sim. Ai, gente, ela é incrível. Sério, vão atrás da discografia inteira, porque pra mim é uma das melhores discografias, uma das mais impecáveis que eu já escutei na vida. Ela é uma das minhas cantoras favoritas. E inclusive o Dirty Computer tem um filme, ela é um álbum visual. Maravilhoso. E além disso, pra vocês verem que ela tá dentro do cinema, no Oscar de 2017 ela tava dentro de 2 filmes, porque ela é atriz. Ela não fez Moonlight? Ela é atriz também, ela tava no Moonlight e no Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Não é só praia? Eu tô aqui, não Mas é sei. pra cinema. Então, enfim, é uma cantora muito interessante pra conhecer. E se eu fosse indicar um álbum pra começar, eu acho que é o Dirty Computer mesmo, porque é o mais recente e é o mais pop. Exatamente, eu acho muito fácil. Tem umas coisas bem conceituais, assim, né? Você tem que ter... gostar de coisa diferente. Porque Sim. eu ainda tenho resistência, assim. Pra umas coisas muito diferentonas. Não sei. Gente, O Pedro é meio doido nesse ponto, né? Ele adora umas coisas doidas. Não, assim. porque se você escuta Make Me Feel e aquela outra, I Like That, são muito pop, muito pop. E super viciantes. Prince, né? Sim. Ai, maravilhosa. Agora, se você vai escutar o primeiro álbum dela, que é o Arcandroid, é muito diferente. Tem umas músicas que, tipo, ela tá dentro do alter ego dela de Android, e aí ela faz um rap como se fosse um Android.
E aí você fica aquela- tipo, que é isso? Fica com aquele autotune? Sim. Ah, é bem louco. Você fica, que porra é essa? Que tipo de Não música é isso? comercial, os outros álbuns, né? Tipo, é bem uma coisa, tipo, tô vivendo da minha arte. Ai, gente, é que nem recentemente, não, só um exemplo, tipo a Rosalía mesmo, né? Aquele CD, o primeiro CD da Rosalía é uma coisa que não é muito comercial. Aquele flamenco, né? E depois ela veio com mais pop, né? Não, até o segundo álbum dela tem 2 músicas comerciais e o resto é Sim, né? diferente. É verdade, tem umas Mas a Janelle, ela foi evoluindo pra ser mais comercial, só que ainda assim ela mantém a qualidade. Pra mim, todos os álbuns têm mais ou menos a mesma qualidade, enfim. Escutem. É isso, gente, escutem. Se depois de tudo isso que eu falei, vocês não forem escutar, Vão escutar sim. Já sabe o meu recado, né? Se não escutar, vão tomar no cu. Se não escutarem, cala a boca, vão tomar no cu. Agora vamos para o POC Indica. Eu vou indicar... Na verdade, eu não ia indicar isso, né? Só que essa semana eu comecei a devorar How to Get Away with Murder, que tá na última temporada. E aí eu falei, vou indicar, porque tem a ver com o nosso... mais a ver com o nosso tema. Pra quem não sabe, How to Get Away with Murder tem a protagonista Viola Davis, maravilhosa, ícone bissexual. Não, a personagem, tá? Não a Viola de verdade. Que tem a Annalise Keating, que é uma advogada fodona lá nos Estados Unidos e tal. E a série gira em torno dela e dos alunos dela. E nessa última temporada, acho que a partir da 3ª temporada, ou da 4ª, eu não lembro, é apresentada uma outra personagem negra também, que é uma advogada fodona também, que é mais da área empresarial, né? E a Annalise é mais da área criminal. E as duas juntas são maravilhosas, impecáveis. Na terceira? Acho que é a partir da 3ª, que é a Tegan. A Tegan é essa outra personagem, e a Annalise Keating é a Viola Davis. E, são negras ocupando lugares que a gente normalmente não tem essa visão de, tipo, por mais que seja uma série americana... A Shonda é maravilhosa, né, fazendo isso. Sim. Porque no Grey's Anatomy, por exemplo, também tem a Bailey, que ela é a chefe da cirurgia. E, tipo, você mal vê médico negro, quanto mais chefe de cirurgia, né? Mas, enfim. E aí as duas são advogadas super renomadas na cidade. Mandam na porra toda. E, mano, elas são muito imponentes, assim, de, tipo... todo mundo depende delas, tipo, o enredo da série depende delas pra desenvolver. E é uma coisa que você não costuma ver. Você sempre vê o negro como um papel de auxiliando um personagem branco. Ou sendo a parte cômica, né? Pra desenvolver um personagem branco que é fodão, não ele fodão por si só. E a How to Get Away tem muito isso, de tipo, elas são poderosas e pronto, assim, sabe? Tem toda uma história, tem uma coisa que depois eu até queria falar em off também, que é sobre... Porque a Annalise foi casada com um homem branco. E aí tem essa pegada de como que ela lida com isso, como que ela lidou. E aí, nessa temporada agora, eu não vou dar spoiler, porque a gente costuma dar muito spoiler nesse podcast. Eu não vou dar spoiler, mas tem muito... Nessa temporada, porque eu acho que como é a última, eles estão voltando vários assuntos do passado, né? Pra fechar. E é isso, aí eu recomendo essa série pra quem não conhece, porque não sabe falar. Muitas vezes as pessoas não assistem porque vê que é um nome muito grande. Ai, não gosto dessa série. How to Get Away with Murder. Eu parei na primeira temporada, gente. Gente, pelo amor de Deus, vocês assistem a primeira temporada? A gente, quando assistiu a primeira temporada, a gente devorou num final de semana. Exatamente, comigo aconteceu isso. No final. A gente começou sexta à noite, a gente terminou segunda, 5 horas da manhã. Gente. Fomos trabalhar direto. No meu caso, quando eu assisti How to Get Away, eu acompanhava, porque era semanalmente, se eu não me engano. Então eu peguei essa vibe. Nossa, então, como você aguentou? Exatamente, ficava o episódio e terminava e falei, meu Deus, essa semana que vem. Eu consegui. Uma pessoa esperava uma semana por esse Você assistiu? Eu assisti, mas, gente, foi muito ruim. Porque a minha irmã tava desempregada. Eu acho que ela tava de férias e eu não. E ela tinha assistido. E aí eu assistia com ela, eu acordava cedo. Eu assisti acho que até a 3ª temporada, mas e eu não sou de assistir séries por falta de tempo mesmo e disposição. E, gente, eu assisti assim. Foi assim, uma semana assistindo partes e tentando me recuperar. É muito foda, né? Boa.
Sim. Eu só não assisti os outros porque eu sou uma pessoa igual. Eu sou assim, eu sou muito relaxada pra série. Eu tô tentando voltar com esse hábito agora. Eles têm uma fórmula de ir pra frente e ir pra trás, né? No tempo, Que te que deixa te muito deixa Sim, muito inspirado. nossa! Muito bom. E tem muitos Curto. personagens negros, não é só a Annalise e a Tegan, que são as Ai, negras tem uma menina fodas. lá lindona, Tem maravilhosa. gays, tem, enfim, tem um cara que tem AIDS. Então, tipo, tem vários. Dá pra você, né, tem diversidade nessa série, né? E é o que a gente também já tinha falado. A gente já falou em um episódio sobre isso, que ele é uma série que trata a bissexualidade sem ser uma questão de tipo, nossa, a Annalise é bissexual. Não, ela é bissexual. Ela é pronto, acabou. E vida que segue. Não é uma questão. Teve um negócio que precisou se assumir. E quando fala disso na série. Ela já namorou com a Ivy. Ok. Ponto. Nunca foi tratado que, tipo, nossa, que escândalo. não sei o quê. Normalidade, né? É, exatamente. Então eu indico. Demorou 10 minutos só pra indicar uma série. Ai, olha, no meu caso vai ser muito rápido, inclusive eu vou precisar de ajuda de vocês, porque eu não sou tão bom em desenvolver assim, não. Porque quando eu vou desenvolver, eu tá com spoiler. Então, tentar desenvolver sem spoiler. Tenho 2 indicações também. Uma é uma cantora, que eu acho que todo mundo gosta, que é Kelela. Ela é maravilhosa. Tivemos uma experiência ruim com Kelela? Tivemos. Por quê? Kelela, Não foi ela... culpa dela também. Não foi culpa dela, mas enfim, Kelela, ela ia vir pro Brasil, e aí o que acontece? Todo mundo empolgado e tal, fomos comprar ingressos pra ver a cantora que nós gostamos, e aí depois num rolê a gente descobriu que a mulher não tava nem sabendo que era vir pro Brasil, gente. Começa daí. Só que o festival foi e colocou que ela ia vir sem confirmar com ela. Como assim? E a gente super empolgada pro show da mulher. Enfim, foi E aí foi uma cancelado bad. o show com ela. Ai, e fiquei tão triste. Colocaram, acho que a Elza Soares no lugar, né? Maravilhosa É uma- também. Perfeita Também. tanto, mas Mas queríamos Kelela. Mas enfim, Kelela... expectativas foram criadas. Exatamente. E aí, gente, vamos escutar Kelela. Ela é maravilhosa, tem umas músicas muito gostosinhas. Dá pra você incluir, sei lá, na sua playlist de academia, dá. Na sua playlist de sexo, dá também muito horrores, que a música dela é muito sensual. Vão atrás que ela é perfeita, adoramos. E a minha segunda indicação que eu vou fazer é um filme. Eu não sei se a gente já indicou. Qual que é o nome? Us. E eu acho que é muito interessante, porque a gente falou também um pouquinho sobre isso, que é sobre privilégios e enfim, ter uma posição melhor na sociedade sendo negros, que é um pouco que o filme retrata, né? Que ele fala, assim, eu não sei se isso é spoiler, porque é interpretação. O filme, ele é bem doidão, é do mesmo diretor de Corra. Só que assim, Corra, igual a gente comentou também no episódio, eu acho ele mais simples de você pegar, assim, sabe? Você pega, você fala, mano, isso é racismo, caralho. Puta que pariu. Você pega as Você referências pega as mais referências mais fácil. E Us é muito diferentão, assim. É umas coisas bem doidas. Você fala, meu, o que ele quis dizer com isso daqui? Que referência que foi essa, sabe? E aí, basicamente, eu acho que isso não é spoiler. Fala de uma família negra bem estruturada, maravilhosa, tal, tem uma casa bonitinha. Só que do nada, começa a invadir a casa deles lá umas pessoas parecidas com eles. Então tem a menina e tem uma clone dela, vamos dizer assim, uma clone dela. A mãe da família tem uma clone da mãe da família. E o filme começa numa tensão muito louca, que ele é meio suspense, meio terror. E a família clone, eles são bizarríssimos. Eles querem matar a família normal. E aí começa é uma coisa muito louca. E uma das interpretações do filme é sobre questões de privilégios, né? Enfim, é maravilhoso, eu indico. E Deixa é eu falar isso, uma coisa gente. sobre esse filme Fale, também, pode que falar. não, é porque foge do estereótipo de filme de terror também. Sim. Porque o estereótipo de negro em filme de terror é o que morre primeiro, é o alívio cômico, ou é o próprio assassino que tá matando todo mundo, enfim. E aí não, tipo, esse filme é uma família que é bem estruturada, que eles são super bem e tal, e enfim. E uma família negra, né? Porque Uma os família filmes, negra. quando Que os filme de terror, né? Os aterrorizados são sempre uma família branca. Aqui negro aterroriza negro. Aqueles loucos, né? A gente não precisa de branco pra ficar enfrentando a gente, não. A gente se enfrenta sozinho. Rivalidade entre negros. Os negros que lutem. Enfim, maravilhoso, gente. Assista. E você, tem alguma coisa pra nos indicar? Ah, eu tenho... Gente, eu descobri recentemente que eu amo poesia, gente. Ah. Sério. E aí tem uma poetisa, o nome dela é Patrícia Meira, vivíssima, acho que ela tem a nossa idade. Ela já ganhou Islanda... A Islanda Rima. É, já ganhou Ai, vários maravilhoso slams. Caraca. isso. Eu adoro. Ela já ganhou vários slams. E aí, por que eu tô indicando ela? Porque ela é uma pessoa perfeita. Eu já assisti um sarau que eu fui. Ela faz parte do coletivo que eu acho que o nome é Alcova. Com outras 2 poetisas.
Gente, ela é incrível. Outro dia eu fui numa feira de livros, sem querer, andando por São Paulo, lá no Anhangabaú, tava tendo uma feira de livros. Uhum. E aí eu encontrei ela e falei, Jéssica, aquela partida que eu sempre te marco nos posts, vamos falar com ela, vamos comprar um livro. Gente, além de eu ter comprado o livro, ela recitou uma poesia ao vivo, assim, na nossa frente. Nossa! Sim, foi, que experiência. Nossa, foi incrível, assim. E ainda tinha uns brindes lá, limitados, e aí era um colar em formato de coração. E o livro que eu comprei, que ela acabou de lançar, é Se Você Quer Amor, Então Toma. Ai, que nome maravilhoso! Nossa! E aí, né, eu tô na metade. E ele foi lançado na Espanha, se eu não me engano, mas foi fora do Brasil. O livro tem 2 partes, português e espanhol. Uhum. E esse livro fala muito, tem muitas poesias de amor e amor lésbico e preto. É lindo. Nossa. É lindo, Que sério. foda. É muito lindo. Eu tô apaixonada por ele. E apaixonada porque, mano, ela é demais. Ela é muito boa pessoa. Sabe aquelas pessoas que são boas e são boas em tudo? É uma boa pessoa. É uma mulher negra periférica. E os livros dela trazem muito a nossa realidade, assim, de pessoa preta periférica, sabe? Uhum. É isso. Ah, pode falar. Eu ia falar sobre o encontro que você teve semana passada Ah, meu Deus! com Angela Davis. Mentira! Não assim? foi? Não foi. Ah, tá. Meu Deus Que eu falei, do foi céu. fake. Você mentiu pra mim. Como assim? É que ela veio pro Gente, Brasil, Sim, né? eu sei que ela veio pro Brasil. Como que chegou nisso? Gente, foi muito engraçado, porque assim, eu não ia a princípio. É que assim, a Angela Davis veio e fez lá, ia ter o lançamento do livro dela lá no Parque Ibirapuera. Sim. E aí eu tinha terapia nesse dia e minha terapeuta cancelou. Falei, Foi lá Já também. é. Vou encontrar minha terapeuta na fila. Aí eu falei, Jéssica, vamos então ver Angela Davis, não sei o que, fomos lá. Gente, eu não sei. Sabe que eu acordei na segunda-feira, eu fui toda arrumada trabalhar, coloquei meus turbantes, falei, aí a pessoa, nossa, tão bonita, eu falei, eu tenho um encontro com Angela Davis. De frente com a Angela Davis. Juro. Eu entrei no trabalho assim, você tá tão bonita? Sim, porque eu já tenho um encontro com a Angela Davis. Uma menina chama assim, ai, vamos pro bar hoje? Não, porque eu tenho um encontro com a Angela Hoje eu Davis. tenho. Eu juro, gente. Aí à noite a gente foi, nossa, foram falas super importantes, vários tapas na cara. Fiquei sabendo. Né? E aí no final, todo mundo indo embora, aí tinha uma parte lá, uma área VIP, e a Angela Davis ainda tava no palco dando autógrafos. E aí eu tinha levado meu livro, porque eu acordei para me encontrar com ela. E aí eu tava com o livro dela na bolsa. E aí as minhas amigas falaram assim, ai, vamos lá, dá pra ela autografar, que não sei o que. Eu falei, será que dá? Então vamos tentar, vamos lá. E a gente foi. Aí eu coloquei meu livro lá assim, Angela, help me! Ela olhou nos meus olhos. Nossa. Pegou o meu livro, autografou e me devolveu, gente. Nossa. Foi incrível. Foi incrível. Eu realmente me encontrei com ela. E aí, na hora de ir embora, assim, tinha um carro lá numa das saídas daquele auditório, que eu esqueci o nome. E eu falei, aí alguém falou assim, acho que ela vai sair por aqui. Então vamos esperar. Aí a gente ficou esperando ela sair. E ela realmente saiu. Aí a gente se trombou de novo. Muito privilegiada. Foi lindo. Que foda. Foi Eu incrível. preciso ler, eu quero ler aquele Mulheres... Mulher, Raça e Classe. Preciso. É esse que eu tenho. Foi esse Preciso. Maravilhoso. incrível. Que privilégio, meu Deus. Tem um outro livro que aí, gente, ainda nesse mesmo dia que eu encontrei a Patrícia Meira, eu comprei um livro pro meu sobrinho que ele conta a história de Exu Oxalá, dos orixás pra criança, um livro infantil. E aí eu tenho uma criança que mora comigo, que é quase um filho, porque a gente convive todo dia junto. E aí eu fico muito preocupada, que eu quero que ele entenda o que é um orixá, que não seja que nem eu. Que eu estou aprendendo agora, meio que eu tô aprendendo e a gente tá aprendendo junto, assim, sabe? Eu queria ter tido isso na infância, mas tudo bem, não tem problema, a gente recupera o tempo perdido. E aí eu e a minha irmã comprou esse livro pra ele, e aí nesse mesmo dia a gente teve uma reunião no Globá, e gente, por incrível que pareça, nada foi combinado. Chegou a autora do livro, que faz parte do Ilu, e eu não fazia ideia. Gente. Ela entrou lá assim, gente, eu vou dar esse livro aqui pra vocês fazerem umas rifas, porque o Ilu é uma ONG, então a gente tem rifa, tudo pra se manter, assim. Vou doar esse livro aqui pra vocês fazerem uma rifa com ele. Quando a gente olhou o livro, era o livro que a gente tinha comprado também. Aí a minha irmã falou, Jéssica, Como pode? é a autora do livro. O nome dela é Valdete Tristão.
perfeita, vivíssima também, super atual. E o livro conta os orixás de uma forma bem lúdica, assim, pra criança. Toda noite a gente lê com meu sobrinho. Eu vou comprar, vou dar pros meus Ai, que sobrinhos. legal. Eu tenho sobrinhos pequenos. Ai, é incrível, é muito bom, é muito gostoso de ler. E tem de Exu Oxalá e tem um que conta, que fala sobre Exu também. É isso. E eu acho isso incrível, porque eu lembro que na minha infância tinha muito material cristão pra criança. O meu primo tinha um monte de livrinho que contava sobre... A Bíblia, a versão Kids, tinha umas coisas Bíblia assim. Júnior. Tinha Eu umas tinha. coisas assim. Vários livrinhos contando histórias bíblicas que eu lia. O meu tio comprava livro pro meu primo, eu que acabava lendo desde criança, viciado em ler. E aí, não tinha isso das religiões de matriz africana para crianças. Então é muito importante você dar uma diversidade de conhecimento para as crianças. Sim, mais perfeito do que isso, não sei o que vocês querem, gente. Várias indicações. Atingimos o auge. Vários aprendizados, aprendi pra caralho aqui, eu acho que vocês também, né? E é isso, eu acho que o principal, assim, da conversa do nosso podcast, tudo é isso, é uma troca de ideia, a gente está aberto a opiniões, a ouvir, ouvir outros tipos de vivência, né? Por mais que você não seja uma mina negra, um cara negro está ouvindo a gente, saber um pouco, né? Também, acho que conhecimento nunca é demais, né? Pra gente ter outros tipos de referências na nossa vida, né? Acho importante. Sim, a gente queria agradecer por Demais, você ter topado. foi incrível. Porque fazia muito tempo que a gente não se falava. E a gente queria também, né? Sim, a gente queria. E aí eu falei, vamos usar, porque assim, eu queria ter mais conhecimento sobre negritude e não sei o que, bababá, mas enfim, por questões da vida, eu considero que eu tenho o básico, né? Tô no Negros, tá no Easy. Negros módulo 1. Negritude. Não, é sério, porque essa questão a gente traz de sempre, né? Eu vim de uma família totalmente branca e tal. E aí você acaba trazendo isso, né? Por que eu vou pesquisar sobre a minha ancestralidade, as minhas raízes, né? Enfim, não tô colocando culpa em ninguém. Mas eu queria agradecer, porque você topou de cara e tal. E aí você tem um trabalho incrível, que é essa pesquisa que a gente vai deixar aqui. E essa bagagem que você tem. Que, mano... Sensacional. Eu tô apaixonado. Eu tô um pouco impactado com a história dos lábios. lábios. Nossa, eu fiquei chocadíssimo com aquilo. Nossa, pesado. E é isso, gente. E pra quem não segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook como Bem-Viados Podcast, no Instagram também é tudo junto, Bem-Viados Podcast, e no Twitter como Bem-Viados_pod. E eu queria trazer mais uma coisinha aqui, porque pra mim nunca é o suficiente, tenho que ter referências. Que é sobre exatamente trazer esse tema do mês. Pra quem não conhece, quem não sabe, a Beyoncé tem uma irmã maravilhosa chamada Solange. E ela também é cantora. E no álbum dela de 2016, que eu já até... Eu citei no episódio da Beyoncé mesmo. Eu Assiste at the Table. Tem uma intro que é a mãe delas que fala. E aí eu queria ler um pouco a última parte dessa intro. Ela fala assim: o que é irritante é quando alguém diz, sabe, eles são racistas, isso é racismo reverso. Ou, eles têm um mês da história negra, mas não temos um mês da história branca. Bem, tudo que já nos foi ensinado é história branca. Então por que você está bravo com isso? Por que isso te deixa com raiva? Isso é para me suprimir e para fazer com que eu não me orgulhe. Gente, Excelente. Mãe dessas duas, né? Como não poderia ser Beyoncé e Solange? Tendo uma mãe assim também, né? Enfim. Sim. Bom, e é isso, gente. Um beijo e continuem Bem-viados!